E vamos falar sobre a lógica tática no basquetebol, né. Então hoje no Brasil, muitos processos de ensino e treinamento do basquetebol ainda se baseiam predominantemente na técnica no jogo, repetição, de maneira fragmentada em suas habilidades específicas, tá. Mas nós sabemos hoje que o basquetebol, ele é muito além do que apenas a soma das habilidades específicas. Isso vai muito além de, por exemplo, um jogador ser extremamente habilidoso, por exemplo, num passe, né, num arremesso, num drible e assim por diante. É preciso ter uma leitura de jogo. Os aspectos táticos hoje são fundamentais em todos os esportes, principalmente naqueles que são coletivos, onde há cooperação e oposição. Então, o basquetebol hoje se preocupa bastante em entender que este esporte, ele é uma rede complexa, existe uma complexidade muito grande nas situações de jogo. E no esporte como um todo, né, as situações de jogo nunca serão idênticas e nunca serão previsíveis, né? O basquetebol é um esporte imprevisível. O basquetebol é um esporte complexo e precisa, então, ter elementos fundamentais para que consiga passar para os seus jogadores, para os seus atletas, de uma maneira coerente para conseguir resolver problemas em quadra, né, principalmente em situações adversas. Então, os processos de iniciação e treinamento deverão atender características do basquetebol, estimulando os jogadores a sua inteligência, a sua capacidade de tomar decisões, assim como, né, o espírito coletivo e a possibilidade de levar uma equipe a competições mais fortes, a vitórias e assim por diante, ok? Mas para que a gente possa entender então a lógica tática no basquetebol, nós precisamos então saber que nós temos os princípios que regem a tática no basquete. Nós temos os princípios e nós temos as ações e os sistemas, né? Tudo está interligado, tudo está conectado. Nós vamos começar a falar sobre os princípios, né? Então, os princípios ofensivos, os princípios defensivos e os princípios de transição têm um papel significativo na compreensão e na condução das ações dos jogadores, pois, como princípios relacionados ao objetivo do jogo, constituem uma base, ou seja, base para os sistemas de jogo. Dessa forma, entendendo os princípios ofensivos, defensivos, de transição, nós conseguimos entender então a operacionalização da modalidade, como o esporte de fato funciona. Por quê? Porque a partir da assimilação desses princípios é que o praticante vai conduzir as suas ações técnicas, ou seja, os fundamentos, táticas, ou seja, os sistemas, né? Ele vai precisar conhecer o objetivo do jogo e assimilar esses princípios. Então, a grande intenção, né, é fazer com que o esporte tenha sentido em cooperação e oposição, em defesa e ataque. Portanto, a lógica tática no basquetebol permite que o esporte seja o que é. O esporte tendo uma equipe que ataca, ou seja, em posse de bola, ofensivamente falando, e uma equipe que defende, ou seja, uma equipe que está sem a posse de bola. E os princípios de transição é quando nós então passamos de um para o outro, certo? Bom, os princípios ofensivos, né, eles se baseiam na conservação da posse da bola, se baseia também na progressão dos jogadores e da bola para a cesta adversária, e na constante organização da equipe, buscando criar oportunidades de arremesso, de finalização, que é o objetivo principal do basquetebol é marcar pontos, né. Então nós temos diversas ações táticas, como por exemplo as infiltrações, as fintas, né, até mesmo o corta-luz, vinculado a esses princípios ofensivos, que mais adiante nós vamos ver como ações táticas. Então os princípios ofensivos estão relacionados com a manutenção da posse de bola e sempre com a tentativa de marcar pontos. Pois lembre-se que no basquetebol nós temos apenas 24 segundos para fazer um ataque quando a equipe recupera a posse de bola. Se a equipe detém a posse de bola após uma recuperação na quadra de ataque, são apenas 14 segundos. É muito rápido, portanto, não há tempo, né, de ser não objetivo. O basquete precisa ter objetividade.
Os princípios defensivos, por sua vez, né, baseiam-se na busca da recuperação da posse da bola, na tentativa de dificultar ou até mesmo impedir a progressão do adversário à sua própria cesta, e na constante busca de tornar dificultoso a organização do ataque adversário, visando a proteção da cesta. Então, no caso, o objetivo aqui dos princípios defensivos é não tomar pontos. E aí, nesse caso, né, nós temos mais duas ações táticas que remetem aos princípios defensivos, como a recuperação defensiva e a marcação. Nós temos hoje sistemas defensivos, né, no basquetebol, sistema zona, sistema de marcação individual e a combinada, que também mais adiante nós vamos ver. Ou seja, onde os jogadores, né, a partir de um treinamento prévio, a partir dos comandos, das ordens do treinador, da equipe técnica, da equipe que está treinando aquela equipe, para se defender contra o adversário. Isso, claro, vai depender de vários fatores durante o jogo. Tá? Os princípios de transição, por sua vez, são caracterizados pelos elementos básicos que decorrem da compreensão inicial, dos momentos de passagem, do sistema ofensivo para o defensivo e do defensivo para o ofensivo. Né? Então, a transição defensiva, da passagem do ofensivo para o defensivo, o princípio na recuperação da defesa individual e coletiva de forma rápida e combinada, com a preocupação de não permitir nenhuma desvantagem defensiva. Em se tratando de transição ofensiva da defesa para o ataque, ou seja, defensivo para ofensivo, este, por sua vez, baseia-se na ocupação dos espaços da quadra de forma rápida e distribuída, na intenção de que se aproveite do desequilíbrio defensivo da equipe adversária para que consiga, assim, obter alguma vantagem ofensiva. Então, veja bem, princípios de transição defensivos, lembre-se, rápida e combinada. De transição ofensiva, rápida e distribuída. Uma equipe só vai ter vantagem caso consiga ter esses princípios bem colocados dentro de quadra. Tá bom? Bom, e para que, né, na aplicação desses princípios ofensivos, defensivos e de transição, de uma forma que o treinador, a equipe, possa aproveitar de fato, né, tanto em um treinamento quanto no jogo propriamente dito, para que se possa realmente, né, aproveitar a sua prática, a sua aplicação, é importante que a equipe, né, é importante que leve em consideração a posição da bola, se a bola está mais ao centro da quadra, se a bola está mais pelas laterais, se está nas zonas mortas, dentro do garrafão, isso é muito importante, né? Se um rebote foi pego por um pivô, se o rebote foi pego por um armador, a posição da bola, nos princípios é super importante, com quem que está essa bola naquele momento. Nós temos ainda os espaços da quadra que coincidem um pouco com o posicionamento da bola, né? Se quem está driblando a bola, onde está localizado esse jogador, se o corta-luz está acontecendo muito longe do jogador que dribla a bola, por exemplo. As situações dos companheiros e as situações dos adversários, saber ter uma leitura de qual defesa a equipe está marcando em caso de princípio ofensivo, né? Como que nós vamos marcar um contra-ataque caso estamos em princípios de transição defensiva e assim por diante, é muito importante, né? O momento do jogo, se a minha equipe está perdendo, se a minha equipe está ganhando, se está no primeiro período, se está no último período, se falta apenas 5 segundos para acabar o jogo e eu tenho uma reposição lateral, se eu estou perdendo por 1 ponto e tenho 2 lances livres e após isso pode existir um contra-ataque, tudo isso é levado em consideração. E ainda o tempo para agir, que como eu falei anteriormente, as ações no basquete são muito dinâmicas, são muito rápidas e muitas vezes não temos tanto tempo assim para executar um ataque. 14, 24 segundos, por exemplo. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração pelo técnico e pela equipe ao aplicar os princípios ofensivos, defensivos e transição. Ok, pessoal? Essa é a lógica tática do basquetebol em termos de princípios. Começando a estudar as ações táticas no basquetebol, né, nós vimos que os fundamentos eles foram caracterizados como atitudes técnico-táticas em que não necessariamente existe a oposição, ou seja, a ação ela pode acontecer sem a presença de adversários, né, como nós vimos nas últimas aulas, os fundamentos. Agora, as ações táticas, ofensivas, defensivas de transição,
foram caracterizados como atitudes técnico-táticas quando obrigatoriamente tem a necessidade de oposição. Então, é muito importante a presença do adversário. Então, o adversário é fundamental para que ocorra ações táticas, para que ocorra o jogo propriamente dito, tá? E em termos de didática, em termos de estudo, nós vamos ver que o basquetebol possui 5 ações táticas: a finta, a infiltração, corta-luz, a recuperação defensiva e a marcação. Essas são as 5 principais ações táticas, né, que nós vamos ver de forma didática como acontece, quais são as suas principais recomendações, as suas orientações pedagógicas quanto ao ensino e quais são as preocupações maiores que nós temos como profissionais de educação física ao ensinar essas ações táticas aos nossos jogadores, aos nossos atletas, aos nossos alunos, ok? Bom, a finta, pessoal, a finta ela é compreendida como qualquer ação realizada intencionalmente por um jogador que tem a intenção de provocar uma antecipação precipitada e errada, equivocada no caso dos adversários, para causar um desequilíbrio em um ou mais jogadores e assim obter alguma vantagem, né? Então a finta ela visa levar o adversário a uma antecipação errada. É uma estratégia, então, que coloca a equipe que está com posse de bola, né, em vantagem, mas é importante falar que a finta ela pode ser executada também sem a posse de bola, né? Sem a posse de bola pode ser uma tentativa de desmarcação, então são deslocamentos na quadra com o objetivo de desequilíbrio defensivo, né? E com a posse de bola, nós temos classicamente, né, a finta de arremesso, a finta de passe e a finta com o fundamento drible. Então a finta de arremesso, né, é quando um jogador ele tenta provocar um desequilíbrio defensivo simulando um arremesso, né, que pode levar o jogador adversário a fazer um salto errado, por exemplo, né, e com isso há uma vantagem do atacante com a posse de bola em executar um outro arremesso, né, de fato um arremesso, um passe ou até mesmo continuar em progressão com o drible. A finta de passe, né, nós temos aqui então um jogador que tenta provocar um desequilíbrio simulando um passe, né, induzindo um jogador a fazer um movimento de antecipação de forma errada, né, ou até mesmo saltar para um lado ou para o outro de forma que o adversário, né, se desloque erradamente e com isso o jogador com a posse de bola consiga se deslocar para o outro lado. E nós temos também a finta com o fundamento drible, né, onde provoca um desequilíbrio defensivo e permite, por exemplo, né, no caso, algumas situações como infiltrações, que é a próxima ação tática que nós vamos ver, ok? Então, quanto mais diversificada for as fintas realizadas durante o jogo, maiores são as chances de êxito, né? Então, é muito importante que o profissional de educação física tenha essas orientações pedagógicas, né? Que para dificultar a recuperação defensiva, é interessante que a ação seguinte da finta seja realizada rapidamente, por exemplo, tá? A infiltração, ela é entendida como uma ação de cortar, que nós colocamos entre parênteses, entre aspas aí na verdade, né, de cortar a defesa em direção à cesta adversário, na tentativa de receber ou estar com a posse de bola numa posição favorável, seja para causar um desequilíbrio no sistema defensivo, seja para conseguir uma finalização numa condição próxima à cesta. Então a filtração também pode acontecer com ou sem a posse de bola, né? E a infiltração tem a proposta de ter um posicionamento que ofereça perigo ao adversário, né? Então, quando o atacante consegue finalizar próximo à cesta, uma situação de vantagem ofensiva, muitas vezes caracterizada pela ausência ou desequilíbrio de oposição, né? E ainda é interessante que, como propostas pedagógicas, o profissional de educação física faça, por exemplo, vivências que estimulem principalmente a tomada de decisão, né? A autonomia dos praticantes, ou seja, né, a intenção de sempre atacar o adversário no sentido de agressividade entre aspas, né? Agressividade tática e não agressividade de violência, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. E ainda, né, a questão de pedir a bola, porque muitas vezes o jogador tem condições de fazer uma infiltração, está livre de marcação e ele não tem a autonomia para pedir a bola do seu colega de equipe para tentar fazer, por exemplo, uma bandeja, que é muito comum em situações de infiltração, que finaliza-se com a bandeja ou arremessos curtos, por exemplo, próximo à cesta, ok? O corta-luz, pessoal, é uma ação ofensiva
tá? Que o jogador se posiciona na quadra e por meio de um bloqueio legal, é um bloqueio permitido pela regra, desde que ele esteja, né, estático, que ele toque o jogador, mas de forma onde ele já se posicionou, onde o corpo está parado no solo, com a intenção de dificultar, retardar uma ação adversária, né? Então, o corta-luz é muito utilizado hoje no basquetebol, pode ser utilizado mais de um corta-luz ao mesmo tempo, pode ser executado um corta-luz justamente no jogador, com a intenção do jogador que está com a posse de bola ter uma vantagem, ou pode ser executado um corta-luz longe do jogador que está driblando a bola, para que haja uma vantagem posterior daquele jogador que está com a posse de bola. Tá? O corpo, né, como orientações pedagógicas, ou seja, no ensino do corta-luz, nas vivências do corta-luz, é importante, né, que o jogador que seja responsável pelo bloqueio, ou seja, o jogador que faz o contato do corta-luz, tem que se manter equilibrado, tem que se manter com ambos pés no solo para se caracterizar como defesa legal, como posicionamento legal de defesa, com a intenção de não provocar uma falta de ataque. Porque se a arbitragem interpretar como um corta-luz ilegal, é uma falta de ataque e a bola então passa para a equipe adversária. Por isso, o profissional de educação física tem que saber, por exemplo, os princípios de cilindro, os princípios de posicionamento, os princípios de posição legal corporal, para que seja utilizado o corta-luz de forma devida, ok? Nós temos também a marcação. A marcação é uma ação tática, né? E, inclusive, a marcação ela vai depois gerar, junto com a recuperação defensiva, os sistemas de jogo. Então, a marcação ela é uma ação coletiva ou individual que é organizada na intenção de dificultar ou impedir a ação ofensiva da equipe adversária. Tá? Então, nós temos aí as ações individuais, 1 versus 1, nós temos as ações grupais, que são 2 versus 2, 3 versus 3, e as ações coletivas, que são as ações de 5 versus 5. Né? Então, nós temos que a marcação ela tem a proposta de dificultar a progressão, dificultar o ataque, dificultar cestas adversárias, né, os passes, e fazer com que a equipe seja induzida aos erros, né? Ou em caso de manutenção da posse de bola da equipe adversária, mas que ela, por exemplo, não consiga executar um ataque dentro das regras, que são, por exemplo, 24 segundos quando a troca de posse é efetuada em quadra. Então, se uma equipe não consegue organizar um ataque ou uma tentativa em 24 segundos, a equipe perde a posse de bola. E isso é uma boa marcação, por exemplo, são princípios de boa marcação, tá? E as vivências para marcação como propostas pedagógicas, é importante que o profissional de educação física coloque vivências de vantagem e desvantagem numérica, né? Ou seja, 1 versus 1, 2 versus 1, 3 versus 2, 4 versus 3, 5 versus 4 e assim sucessivamente, né? Que também nós temos como proposta para ação tática de recuperação defensiva. Só que a recuperação defensiva ela já está relacionado, né, com a transição para a defesa. Enquanto que a marcação é o ato de marcar, a recuperação defensiva é a ação de se recuperar, colocando a equipe rapidamente em um posicionamento equilibrado e organizado. Acontece muito, por exemplo, né, depois de uma tentativa à cesta onde há um erro que vem um contra-ataque adversário muito rápido. Então, as vivências têm que ser vinculadas à organização, principalmente em desvantagem numérica, e também em situações inusitadas e inesperadas. Uma perda de bola muito aguda, que foi muito rápido, em que a equipe tem que voltar rapidamente, a comunicação entre os jogadores tem que ser muito efetiva para que, de fato, a recuperação defensiva seja efetiva, tá? Mesmo que em vantagem ou desvantagem numérica. Então, mesmo que a equipe adversária venha, por exemplo, numa situação de 3 versus 2, mas se uma equipe está bem organizada, se posiciona esses dois jogadores rapidamente e organizado, consegue frear o contra-ataque e com isso, em questão de segundos, a equipe se organiza novamente com seus 5 jogadores. Ok, pessoal? Essas são ações táticas e suas considerações pedagógicas. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.